Você sabia que o etanol é um antídoto para o metanol? Se não, fica nesse vídeo até o final que você vai descobrir. Aqui quem fala é o Emerson Peixoto, eu sou psicólogo e especialista em dependência química. Isso mesmo, trabalho com prevenção e recuperação de pessoas com compulsões. Compulsão em alimentos, compulsão em jogos, compulsão por drogas. Teve esse vídeo aqui que gerou muita polêmica. Foi uma palestra que eu dei em uma empresa em que eu comentei sobre se você tomar uísque, previne o uso do metanol, acaba com o desgaste do metanol, e gerou muita polêmica, uma enxurrada de comentários. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui mais técnico para explicar para vocês como e quando essas coisas funcionam. E tá aqui embaixo também de onde que eu tirei essas informações, tá aqui na bibliografia. Pois é, vamos falar aqui do etanol, do metanol, que faz parte do etílicos, né? Que é um tipo de droga aí mais consumida de forma lícita, né? Que são as bebidas, as cervejas, caipirinhas, uísques e tudo mais. Mas aqui você quer saber se o uísque, se o etanol previne o metanol, não é isso? Sim, mas antes a gente precisa compreender o que é o etanol, o que é esse metanol. Mas já deixa aí a sua curtida, já compartilha aí com o seu colega que quer saber sobre isso, para ficar mais informado. Curta, compartilhe, comente, deixe aqui nos comentários as suas dúvidas, o seu comentário, a sua experiência com esse caso, certo? Então, o etanol é o que a gente conhece aí, que tem na bomba de gasolina, né? Etanol, que abastece aí os carros, e que também esse produto ele está presente nas bebidas alcoólicas, na cerveja, no uísque, na caipirinha, na cachaça, né? Então o etanol ele está presente e o nosso organismo consegue diluir esse produto de forma tranquila, né? Já o metanol, ele também é um álcool, só que tem a sua diferença na composição química. Como você vê aqui, o etanol ele tem duas moléculas de átomos de carbono, enquanto o metanol tem uma molécula. E essa questão é a que faz toda a diferença e que faz mal para o nosso organismo quando a gente ingere este produto. Mas, Emerson, então, o que acontece com o organismo quando uma pessoa ingere metanol? Primeiro, ele tenta processar como se fosse um álcool comum, aqueles que estão na bebida, na cerveja, na caipirinha, que já tem um processo que o nosso organismo aceita. Mas qual é a diferença do metanol? Lembra daquela molécula a menos lá de átomo de carbono? Essa faz toda a diferença, porque dentro do nosso organismo tem uma proteína, uma enzima chamada ADH, que é a desidrogenase, que faz o quê? Ele quebra a molécula e absorve essa molécula. O problema é que quando faz essa transformação química, que é a primeira transformação química entre o metanol no corpo, faz essa ADH. E que essa transformação causa o formaldeído. O formaldeído é o tal do formol. Já ouviram falar em formol? Aquilo que usa-se para embalsamar as pessoas que faleceram, para o corpo delas ficarem preservado. É uma química muito forte que faz mal. Se você entrar em um ambiente que tem formol, é muito forte o cheiro de fechar a garganta, de faltar ar. O nosso organismo, ele faz, junto com o metanol, ele converte em formol dentro do nosso corpo. Essa é a primeira transformação dessa enzima. A segunda transformação é que o formaldeído, o formol, ele se transforma em ácido fórmico. Aí que está o problema. O ácido fórmico, ele também é usado como veneno para formigas e em muitos produtos químicos. Então, preste atenção, por conta dessa composição química,
O organismo ele transforma o metanol em formol, que já é prejudicial. O formol se transforma nesse ácido fórmico, que é um veneno. Ou seja, o nosso organismo transforma aquele produto em um veneno. Caramba, Emerson, então quais são os impactos que esse veneno que o meu organismo transformou quimicamente pode causar em mim? Eu vou ficar dependente? Vou ficar viciado? Não. Dentro da dependência química, basicamente, de uma forma muito simples, existe o uso, o abuso e a dependência. O uso é quando eu uso de forma rotineira e aquele uso não altera o meu dia a dia, não altera o meu trabalho, não altera o meu humor. O abuso é quando eu uso muito e de uma vez só, de forma indiscriminada, ou seja, um excesso daquela substância, ou quando eu já tenho um uso contínuo, direto, porém ainda continuo mantendo minhas faculdades mentais, continuo mantendo minha vida. E a dependência é quando a droga passa a ser mais importante do que o cotidiano. Eu deixo de fazer coisas da minha vida, de estar com família, de trabalhar, para viver a droga. A droga está em primeiro lugar. Digamos que a pessoa que ingeriu o metanol, ele teve um abuso, ele teve uma overdose de uma droga que não se adequou bem ao seu corpo. Mas tá, Emerson, e onde que entra o etanol nessa história como antídoto? Aqui que a coisa fica interessante, né? O etanol, ele vai entrar no organismo e a gente consegue absorver porque ele tem mais molécula de hidrogênio. Então ele vai facilmente se adaptar na ADH, ele vai bloquear, quando ele entra, ele bloqueia a recepção do metanol. Ou seja, ao invés daquele receptor ir lá e quebrar aquela molécula para se tornar um veneno, alguém vai lá antes, fura a fila e tampa aquela absorção daquele veneno. E aí aquele veneno ele acaba sendo expulso, porque ele não vai se ligar a nenhuma outra composição, ele não vai sofrer uma reação química e ameniza os sintomas e o próprio organismo vai eliminando essas toxinas, até porque ele também pode se ligar ali com a molécula de hidrogênio e sair sendo expelida pelo organismo. Nossa, então eu posso tomar um uísque para eliminar o metanol? Não é bem assim. Não é bem assim, porque você pode se intoxicar mais ainda. Isso aí é feito em hospitais com médicos que têm uma capacidade ali de conseguir identificar qual é a quantidade que você precisa. Então não é tomando um etanol, seja de gasolina, de bomba de combustível, de uísque, que você vai aliviar o problema do metanol. Isso aqui é um procedimento que se faz, mas de forma controlada e identificada. Então, normalmente nos hospitais dão de via oral ou intravenosa para fazer essa amenização dessa dor. Caramba, Emerson, mas só existe... Eu não sabia que o etanol curava o metanol, então só existe essa possibilidade? Não existe. Existe um medicamento que é o melhor, né? Que se não existe esse medicamento, a gente vai para outras medidas, certo? Que não seja usar o etanol. O etanol, digamos assim, que é a última medida se não houver essas outras. Tem um remédio chamado Fomepizole, que ele bloqueia que essa enzima de álcool se conecte com a ADH e faça esse veneno, né? Esse ácido fórmico ou até o formol. E aí ele impede isso e faz com que você se cure mais rápido. Porém, esse é um medicamento muito caro, o SUS não tem. Você vai encontrar em grandes centros hospitalares ou em locais específicos que trata de toxomania, de drogas, que não é o caso. Então, esse medicamento ele não tem no Brasil de larga escala. Então, como que vamos tratar
vamos dar etanol para as pessoas? Não! O Ministério da Saúde adotou, prescreveu, né, indicou como uma alternativa ao tratamento o ácido folínico, que tem a mesma medida do etanol, que é impedir que as moléculas do metanol seja absorvida, seja quebrada e seja transformada nesse veneno. Então a função é a mesma de todos eles, é transformar carbônico e água, essas moléculas, para que elas se tornem inofensivas. Então essa composição aqui química que faz esse processo químico na sua cabeça e no seu organismo. Nossa, Emerson, mas se está muito grave, o que acontece? Aí pode ser caso de fazer hemodiálise. Sim, hemodiálise. Vai passar o seu sangue dentro de uma máquina, vai filtrar aquele sangue, vai tirar as impurezas e vai devolver para você. A hemodiálise, só que é em casos muito graves. Você entendeu? Então, não tome de forma discriminada o etanol, mesmo sabendo disso. Procure um médico, um centro médico especializado, um pronto-socorro, assim que sentir qualquer sintomas. Muito obrigado, até o próximo vídeo.